Chegou até a jogar sobre a direita quando foi necessário. É de facto um jogador com bons recursos e com qualidade. E já agora, só para finalizar, lembrar que há cerca de um ano Frederico Varandas tinha dito, quando da contratação de Ruben Amorim, que Mateus Nunes ia pagar a cláusula do treinador quando o Sporting investiu os tais 10, que já subiram, milhões de euros para contratar a Ruben Amorim. Se de facto se vier a concretizar uma transferência destas, Frederico Varandas fez uma profecia que pode estar próximo de ser real. Ou seja, se Mateus Nunes valer os tais 20 milhões, mesmo que seja 15, 20 milhões este mercado, é verdade aquilo que disse o Presidente do Sporting, ou seja, acaba por pagar a transferência de Ruben Amorim. Ainda tem, Bruno, aqui um valor de mercado baixo no Transfer Market, também é a nossa base para nos indicar o valor de mercado destes jogadores, mas esta época foi também, como dizia o Nuno, um dos pilares desta equipa. Ele foi muito importante, mas não foi titular absoluto. Isso, querendo ou não, atrapalha numa questão de negociação. Mas soube também lidar com isso. Totalmente. Aliás, o Mateus Nunes, uma boa cabeça, vem de família, desde criança, jogador muito bem trabalhado para chegar ao sucesso. E isso foi mostrado durante a época. Entende e compreende bem o fato de ser reserva, até porque não é fácil tentar ser titular no esporte com Palhinha e João Mário, que se entenderam tão bem. Informações até para poder contextualizar e explicar o cenário. Ao fim do ano passado, o Mateus Nunes ainda não era agenciado por Jorge Mendes, somente pela TFM. Certo. E naquela altura era avaliado entre 12 e 13 milhões de euros, até porque, claro, quando o Jorge Mendes entra no negócio, claro que o valor de mercado do jogador aumenta, porque o Jorge Mendes tem ali a facilidade nos bastidores. A partir do momento que, em janeiro, existe uma parceria entre TFM e Jorge Mendes, o Sporting percebe que com o Jorge Mendes e os próprios representantes da TFM compreendem isso. O Jorge Mendes tem um peso no mercado muito maior. Então, sonhar hoje com 20 milhões de euros não é um absurdo, mas ainda acho que é um valor muito elevado. Claro que o Jorge Mendes tudo é possível. Sim. Chegar amanhã uma proposta de 25 milhões de euros do Jorge Mendes, poderá ser um pouco mais eu vou acreditar. Eu acho que hoje, gosto muito do Mateus Nunes, mas a realidade dele é um jogador de 12 a 15 milhões de euros, porque não jogou. O Mateus Nunes, se a gente for analisar aqui, tem no máximo, uma temporada e meia como profissional numa equipe principal, e ainda assim não é titular. Mas repara, então, aqui ter cuidado sempre um dado, em relação... Quando nós fazemos a avaliação de mercado, olhamos obviamente como referência para o Transfer Market. As rescisões, é bom que se sublinhe sempre que é o clube que pretende ter o negócio do seu lado, o controle do negócio, por isso as cláusulas são elevadíssimas. 60 milhões está completamente fora de questão no caso de Mateus Nunes e da esmagadora maioria dos jogadores. Mas Mateus Nunes vai fazer 23 anos em agosto. Tem mais 4 anos de contrato com o Sporting. Quando se contrata um jogador nas condições de Mateus Nunes, contrata-se também um bocadinho pelo potencial. Não o potencial de um jogador ainda para fazer, isso normalmente acontece aos 17, 18, 19 anos, mas um jogador que, por aquilo que demonstrou este ano, ele de facto não foi um indiscutível no 11 titular, mas ainda assim fez quase 40 outros jogos. Já estavam a jogar no mesmo nível e acima. Ainda assim fez quase 40 jogos, 1.700 e tal minutos, portanto não é um número de facto próximo dos mais utilizados do plantel, mas esta muita utilização, mais 30 jogos no campeonato, é sinal de que Mateus Nunes foi sempre mais um titular, porque as equipas, para além dos 11, têm sempre mais 2, 3 jogadores de banco que são titulares. E o Mateus Nunes entra nesse lote de jogadores que, mesmo não sendo indiscutível no 11, é visto como um titular. Se o Sporting conseguir vender esse jogador por 20 milhões de euros, alguém que não é titular indiscutível, é uma belíssima venda, uma belíssima contratação, no caso, para quem for trazer esse jogador. É que ainda acho que o jogador que ainda não conseguiu se firmar 100%. É muito bom o jogador, mas ainda falta alguma coisa. Da mesma forma que há bocado, quando falávamos do Basic, dizíamos que o Bordeaux pede 10, o Benfica oferece 5 ou 6 para tentar eventualmente fechar ali pelos 8. Obviamente que os clubes tentam sempre pedir aquilo que gostariam de ver pago pelo jogador. Mas obviamente que haverá aqui, penso eu, margem negocial. Ponto de partida é este, 20 milhões. Há clubes ingleses interessados, haverá conversações que podem ser iniciadas nos próximos dias. Vamos perceber se de facto a profecia de Varandas se concretiza ou não e se a transferência de Mateus Nunes paga ou não a contratação de Ruben Amorim. E só bem rapidamente, o Newcastle é um clube que sempre pergunta por Mateus Nunes e mais recentemente o Feyenoord da Holanda perguntou, mas percebeu que não consegue nem chegar a 20 nem a 15 milhões. Praticamente descartado então o clube holandês. Bem, e no Futebol Clube do Porto há um dossiê pendente.
Fábio Vieira só tem mais um ano de contrato e fica livre também brevemente. Bruno, é aqui mais um dossiê que o Porto tem de gerir rapidamente. Mais uma dor de cabeça, sim. Mas o Porto quer e tenta já a renovação do Fábio Vieira, já não é de hoje. O jogador, nesse momento, tem um interesse sim de renovar. É uma questão agora de perceber aquilo que o Porto vai oferecer, aquilo que os representantes do jogador também vão oferecer. Em relação, falamos agora que o Matheus Nunes troca de empresário, faz uma parceria. Mais recentemente, o Fábio Vieira passou também a ser representado por Pini Zahavi, o israelita, um empresário muito influente no mercado. E o Porto vê isso a seu favor, porque é um empresário que tem boas ligações com Jorge Pinto da Costa, o presidente do Futebol Clube do Porto. Então, de fato, é uma situação que está para acontecer. Ainda acredito eu que o Porto vai conseguir a renovação desse jogador, mas já há interessados de fora. O Liverpool já tinha interesse nesse jogador antes da participação do Fábio no Europeu Sub-21, e o fato dele ter sido vice-campeão e coroado com o prêmio de melhor jogador, sem dúvida alguma daquilo que eu escutei, o Liverpool vai bater na porta do Porto ou dos próprios representantes para tentar entender um pouco mais da situação. Então é bom que o Porto, o quanto antes, corra para oficializar, ou pelo menos concretizar essa renovação. Sabemos também aqui, Nuno, que houve algumas propostas, mas não em definitivo, mais à base do empréstimo. Sim, a informação que eu tenho é que, de facto, o empresário do jogador teve algumas abordagens, não só de agora, mas com a presença no Euro, as exibições e o facto de ter sido considerado o melhor jogador do Europeu Sub-21, obviamente que isso potencia o valor dos jogadores. Por isso mesmo, hoje é notícia nos jornais a necessidade que o Futebol Clube do Porto tem de avançar para a renovação. Eventualmente será um dossiê para fechar ou para tentar fechar em breve. A informação que tenho é que até ao momento não houve nenhum contacto com o empresário do jogador para avançar para essa renovação. Portanto, o jogador tem uma cláusula de 30 milhões, entra no último ano de contrato e o Futebol Clube do Porto, obviamente que, tendo contrato com o jogador, se calhar neste momento a prioridade é tentar ir ao mercado, colmatar as necessidades que Sérgio Conceição identificou na equipa, mas acho que será um dossiê para o Futebol Clube do Porto tratar com a máxima urgência, também por esta razão. Há, de facto, clubes estrangeiros interessados. O Bruno falou no Liverpool, eventualmente haverá outros que poderão, percebendo que o jogador... Ainda mais agora, percebendo que o jogador está a caminho do final de contrato, que fica livre em janeiro, poder eventualmente chegar próximo do jogador ou do seu representante e isso até poder impedir um acordo com o Futebol Clube do Porto para a renovação. A informação que tenho é de que, de facto, quer o empresário, quer o jogador estão na disposição de conversar com o Futebol Clube do Porto e de prolongar o vínculo que Fábio Vieira tem até 2022. Portanto, é de facto um jogador que tem margem de progressão, tem qualidade e tem oferecido coisas importantes ao Futebol Clube do Porto. Portanto, parece-me que é... O que poderia pesar contra o Futebol Clube do Porto nessa questão é o fato de sabermos aqui que o Porto vai se reforçar muito para esse setor. Então o Fábio Vieira tem qualidade de sobra para poder ficar, brigar pela titularidade e ser destaque no Porto, assim como foi na seleção. Mas talvez isso seja ali um termo a ser utilizado pelos seus empresários na hora da renovação, de falar, pera lá, se é para ficar, a gente quer então uma coisa mais interessante, porque esse jogador aqui vai ter dificuldades, porque a concorrência é cada vez maior. E agora voltamos a...